povo brasileiro. Hoje vamos nos divertir com um professor que é contra a regulamentação da profissão do informática. Temos também a presença ilustre e antagônica da advogada Carmina Issa, que por ironia do destino não é da área da informática, mas defende e apoia a regulamentação da profissão, ao contrário do nosso querido professor, desunido, absorto pelo obscurantismo e as trevas de sua ignorância. Faremos alguns comentários sobre as explicações meia-boca do nosso amigo professor. Olá, seja muito bem-vindo ao Acadetec News, o seu programa de revista semanal ao vivo via Web TV. E hoje, nosso último Acadetec News do ano, nós temos o prazer imenso de receber duas figuras ilustres que estão aqui comigo. Aqui a doutora Carmina Issa, o professor Vinícius Garcia, que irão aqui debater um assunto no mínimo intrigante: regulamentação da profissão de informática. Mas antes disso, deixe-me apresentar formalmente cada um deles. Do meu lado aqui, eu tenho comigo a doutora Carmina Issa. Bom dia, doutora Carmina. Bom dia. Doutora Carmina, ela é sócia da Issa Advogados Associados, é membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB São Paulo, professora de Direito Cibernético da Unibratec, doutoranda em Direito Civil pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina, especialista em comércio eletrônico, atua na área em defesas e causas de patentes de softwares, crime cibernético há bastante tempo. Do outro lado da mesa, né, nós temos aqui o nosso professor, o professor Vinícius Garcia. Ele é do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, doutor em Ciência da Computação pela UFPE, trabalha com TI há 16 anos e atua na área de Engenharia de Software. É pesquisador em projetos de inovação em TI em várias instituições e empresas, como o CESA e o INES, que é o Instituto Nacional para Ciência e Tecnologia em Engenharia de Software, entre outras empresas. Então este é o cenário que nós temos aqui. Temos aqui dois pesos pesados que vão estar conversando conosco, tirando a sua dúvida e principalmente, né, levantando a discussão que é hoje uma discussão nacional. Como vocês sabem, só para a gente contextualizar todo mundo que está nos assistindo hoje, as profissões da área de informática não são regulamentadas. Aí você pode perguntar, David, e o que é ser regulamentado, o que é não ser regulamentada? Bom, falando em termos leigos, né, como eu sou leigo nessa área, eu diria o seguinte: se você foi mal atendido por um advogado, então você vai recorrer a um órgão, né, regulador, que é a OAB. Se você é mal atendido ou teve um problema sério numa cirurgia, numa operação ou numa consulta médica, você tem aí o CRM, né, que é o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal, que vão atuar reprimindo, né, ou até cassando o diploma deste profissional. E você também tem outros conselhos, como o CREA, na área de engenharia, você tem também na área de economia, o COREI, enfim, de enfermagem. Então, cada profissão tem o seu conselho, mas nem todas as profissões têm o seu conselho, tá? Porque nem todas são regulamentadas. E desde a década de 80 que há tentativas de regulamentação destas profissões no Congresso Federal, sem sucesso até hoje. E agora já se fala novamente no assunto, né? Já há movimentos em Brasília nesse sentido, e por isso nós estamos aqui para conversar com esses dois profissionais especialistas no assunto. Eu queria começar então pelo professor Vinícius. Professor Vinícius, fala um pouquinho de você, na sua experiência, o que é que você faz, enfim. Bom dia, David. Bom dia a todo mundo que está aí acompanhando a gente na internet. Bom dia, professora Carmina. Um prazer conhecê-la. É um prazer e uma honra estar aqui debatendo sobre esse assunto que é realmente minimamente polêmico. A gente já estava conversando um pouco antes e viu que a gente tem uma série de visões, uma série de perspectivas sobre esse assunto em particular. Bom, eu trabalho com TI já tem bastante tempo e já estive em diversas frentes. Tem um ponto muito importante no que você falou, que é profissões de informática. A gente tem dezenas de profissões de informática e, vamos colocar assim, semestralmente outras dezenas vão surgindo. Eu já estive em muitas delas. Hoje estou como professor e atuo como consultor, pesquisador, desenvolvedor ainda programa, ainda desenvolvo software. E eu particularmente sou contra a regulamentação da forma como ela está sendo conduzida. O projeto de lei eu sou completamente contra e a regulamentação em si eu também sou contra, porque eu acho que é complicado e não se deve regulamentar uma área meio como informática.
O software é um meio de você expor, de você produzir, de você fazer, entre aspas, coisas. A gente tem a TI como área fim da própria TI, quando eu vou desenvolver um sistema de banco de dados, por exemplo, um sistema de gestão de banco de dados, aí eu acho que a TI entra como área fim, mas normalmente a TI é área fim para outras áreas, então ela por si só é meio. Entendo. Eu acho difícil e não acho muito aceitável você regulamentar uma área meio, porque você está envolvendo uma série de outras tratativas. Você não consegue, um profissional da área de TI não vai desenvolver um sistema para gerenciamento de processos jurídicos, por exemplo, um dos exemplos que a gente começou antes, sem o apoio de um advogado. E além do que, para você se proteger, ou proteger o consumidor que está comprando aquele software, a gente já tem a defesa do consumidor. Não vai ser o conselho. Percebo, entendo. Eu queria também ouvir a opinião da doutora Carmina. Nosso amigo professor diz que nós temos dezenas de profissões da informática e semestralmente temos mais dezenas de profissões. Professor, dezenas é um exagero. As dezenas que o senhor se refere são dezenas de cargos inventados por analistas de recrutamento que inventam cargos que não existem. O desconhecimento destes analistas de recrutamento e gerentes das empresas fazem com que surjam perfis de super-heróis mutantes, ou seja, criaturas míticas que profissionalmente não existem. Não existem dezenas de profissões. O que existem são dezenas de perfis mal elaborados por recursos humanos em sites de emprego. Existem dezenas de equívocos na procura de profissionais com cargos inventados e salários também inventados, sem nenhuma referência ou análise econômica séria. Não existem tampouco dezenas de profissões, porque nenhuma profissão ligada à informática foi regulamentada. Portanto, professor, não existe nenhuma profissão de informática, nem dezenas de profissões. Se o senhor professor conhecesse leis, saberia que, legalmente falando, o que existe são atividades. Professor, tristemente os informatas do Brasil hoje não têm profissão, por culpa de pessoas como você que atrapalham o nosso progresso. Por sua culpa e de outras pessoas mal informadas, os informatas do Brasil exercem apenas atividades que são definidas de forma caótica, já que não há definição nem atribuição dos cargos. As empresas exigem o que bem entendem, porque não há nenhum controle ou critério. E o pior é que as empresas pagam o que querem. O governo do Brasil não reconhece as atividades da informática como uma profissão. Professor, o senhor não sabe o que diz. Bom dia, professor. Bom dia, doutora Carmina. Bom dia, David. Para mim é um prazer estar aqui, no meio dessa turbulência e dessa polêmica toda. Não sou da área de TI, como todo mundo sabe, sou advogada, especialista em direito cibernético, mas eu acho que o debate ele é muito importante, até para a gente esclarecer alguns pontos, né, que muitas pessoas ainda não têm um certo conhecimento. Primeiro, eu quero discordar um pouco, claro, né, porque eu sou a favor da regulamentação da profissão. Essa é a ideia, discordar. Então, eu vou ter que começar a discordar do meu colega Vinícius, tá? E dizer que uma coisa é você utilizar a internet como meio, e outra coisa é como você utilizar a internet como atividade fim. A internet, ou o software, né, como atividade meio, ele hoje é uma realidade no mundo, não é? Porque hoje todo mundo usa, de certa forma, a internet e o software, e isso aí é um meio, e a regulamentação não interfere nesse aspecto, tá? Outra coisa é você utilizar a internet como forma de trabalho. Então, aí nesse ponto, a regulamentação seria também extremamente importante, tá? E, infelizmente, informática ainda não é profissão, né? Nós temos uma atividade, uma profissão. Para ela ser tida como profissão na sociedade, ela tem que estar regulamentada. A gente usa o termo profissão de uma forma genérica, tá? Mas não de uma forma legítima, tá? Porque a profissão ela é só tida como profissão quando ela é regulamentada. Enquanto isso, ela é só uma atividade. E diante dessa atividade é que a gente está tentando ver qual seria a melhor forma de se regulamentar.
Quer dizer, então, que o profissional de informática, ele, na verdade, não é um profissional, ele é um enxerido, né? Ele é um cara que fez aí uma faculdade, né? Isso, fez a universidade, né? E fez de repente, até um mestrado, um doutorado. E a gente acredita que esse profissional, né, esse enxerido, né, ele não vai ter como atuar realmente formalmente na sua profissão, pela ausência de um conselho. Doutora Carmina, como acontece hoje, nós que não somos da área de direito, como acontece hoje a ingerência de um conselho de classe na vida do profissional? Não. Primeiro que para ter o conselho a gente tem que ter a profissão regulamentada. A profissão regulamentada, ela se dá em nível nacional quando o projeto de lei é apresentado ao Congresso. E depois, dentro desse projeto de lei, vai ter o conselho, que é o Conselho Federal e os conselhos estaduais, regionais. Então, existe uma diferença grande entre conselho, né? Para o conselho ser criado, a profissão tem que estar regulamentada. Senão, entendi. Não pode. Eu não posso dizer que o pessoal da área de informática é enxerido, não, hein? Na verdade, brincadeira. A gente ainda está tentando ver como é que a gente vai fazer, né? Se é que vai. Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta, tá? Nós temos aqui algumas perguntas, mas eu vou esperar juntar mais para a gente fazer perguntas mais selecionadas e filtradas. Eu queria fazer uma pergunta à doutora Carmina, né? Com relação ao processo de regulamentação de uma profissão, né? Isso tem que ir para o Congresso, como é que é isso? Professor Vinícius, também fique à vontade, eu sei que você anda estudando muito também o assunto, né, do outro lado da área de TI. Como funciona esses meandros em Brasília? Fique à vontade. O projeto de lei tem que ser produzido, no caso de informática, acho que então ele está como senador, né, o Azeredo. Esse projeto de lei é produzido e é levado para ser discutido nas instâncias do governo. Esse projeto de lei, só para esclarecer, não necessariamente precisa ser através de um político. Sim, ele pode ser através da sociedade que se mobiliza e que pode entrar também, submeter ao Congresso e ao Senado um projeto de lei para aprovação. Então, essa regulamentação da profissão, ela poderia também partir de uma mobilização da sociedade ou do pessoal da área de TI em si. Entendi. Professor Vinícius, quais são, na sua visão, as dificuldades, né, as desvantagens da regulamentação desta profissão? Bom, por onde começar? Primeiro fato vem do seguinte, o Brasil está hoje crescendo bastante a área de TI. A gente está tendo, é uma das poucas áreas assim, no Brasil que ela consegue crescer uma velocidade considerável. A gente levar Pernambuco em consideração, né, a área de TI aqui a gente cresce às vezes no ritmo da China, por exemplo. Então a gente está atraindo bastante empresa, bastante projeto. A gente tem uma carência de mão de obra, isso no Brasil, tem cerca de 20 mil postos de trabalho em aberto. Eu acho que nesse sentido a regulamentação não vai ajudar a área de TI. Ela vai criar entraves burocráticos para reduzir a nossa velocidade. Professor, você é contra o projeto. Completamente contra a valorização do profissional de informática. Completamente contra lutar por um melhor piso salarial. Completamente contra a definição de atribuições de cargos de informática para evitar abusos das empresas. Completamente contra unir a classe dos informatas e lutar por melhores condições de trabalho. Completamente contra a justiça com os profissionais da informática que investiram em suas carreiras. Professor, o senhor envergonha todos os profissionais da informática do Brasil com seu pensamento pequeno e medíocre. Você deveria ser banido da nossa área. Não precisamos ouvir comentários espúrios de pessoas como você, que desviam o profissional de informática da União e escondem a verdade que está diante dos seus olhos. Nos envergonhamos de pessoas desunidas como você que só olham para si mesmos. O que acontece? A gente vai criar tem a parte burocrática, a gente vai criar um conselho federal, vão ter os conselhos regionais estabelecidos. Esses conselhos vão procurar regulamentar as formas de agir, como as atividades desenvolvidas por essa profissão, né? Como a professora Carmina falou, hoje a profissão, formalmente falando, não é uma profissão, é uma atividade, né? São atividades na área de informática, então essas atividades vão fazer parte de uma profissão.
Esses conselhos vão criar cargos. Uma vez esses cargos criados, a gente vai ter já é um dos primeiros problemas burocráticos, né? Porque os cargos mudam. Segunda-feira saiu uma reportagem na InfoExame falando sobre a profissão, ou o papel, ou o cargo do arquiteto para a computação em nuvem. Nossa. E aí, agora? Isso é coisa nova, né? E isso surge o tempo todo. E aí, como é que vai ser esse processo de acompanhamento dos conselhos em relação a isso? Como a gente está no Brasil, a gente tem aquela constante preocupação de o conselho, no caso o CONFEI, né, esse Conselho de Informática, vai ser mais uma pessoa, mais uma instituição, mais uma entidade que vai bater na porta da minha empresa, me cobrar uma multa, para me cobrar uma taxa, para me cobrar uma participação no que eu estou desenvolvendo. Que foi professor, ficou chateado. Você achou que tinha uma profissão. Não, você não tem. A informática, como você vê, pode ser usada tanto como atividade meio como atividade fim. O informata não é uma pessoa que configura computadores e entende de planilhas eletrônicas. O informata faz muito mais que isso e emprega os métodos da informática. Todo o seu conhecimento científico e acadêmico é usado para desenvolver soluções de qualidade para a sociedade. Para o informata, a informática não é área meio, é área fim. O custo do Brasil já é alto. Se a gente for comparar o custo de TI, na área de TI, com nossos concorrentes diretos, China, Irlanda, Rússia, Índia, a gente é muito caro. E a gente tem um diferencial geográfico em relação aos Estados Unidos, que é o principal mercado de TI, por exemplo, que a gente está quase no mesmo fuso horário. A gente não consegue aproveitar e roubar esse mercado para o nosso custo do Brasil. Criando-se um conselho vai prejudicar, vai aumentar ainda mais esse custo. Entendo. Esse é o problema. E você falou o exemplo do CREA. Os arquitetos estão querendo sair do CREA. Quando você parte de um conselho, normalmente um conselho acaba se tornando elitista. Ou seja, sempre a favor de uma maioria contra uma minoria, que é o que aconteceu com o CREA. Os arquitetos querem sair porque o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura é muito mais de engenharia do que de arquitetura. Querem montar o conselho próprio deles lá. Conselho próprio. Professor, você diz que o conselho vai aumentar o seu custo. Você quer competir com a Índia e China. É impossível competir com eles até mesmo sem conselho. A carga tributária do Brasil é astronômica. As empresas mal conseguem equilibrar seus orçamentos para se manterem competitivas. O governo atual não tem feito nada para implantar uma reforma tributária. Enquanto não houver uma reforma tributária, não haverá como ter lucro neste país. Professor, todos os equipamentos e serviços que o senhor consome, parte deles tem imposto do governo. Professor, os encargos para empresas contratarem profissionais é alto e os impostos são altos. A contribuição para o Conselho Federal é insignificante perto de todos os impostos que o senhor pagou por toda a vida, seus pais e seus avós. A máquina administrativa do governo é insaciável. Se quer brigar com alguém, brigue com o governo e não com o conselho que pretende valorizar o informata e unir a classe. Entendi. Mas esse é o grande problema de quando você faz um conselho que ele é multidisciplinar, tá? Então o conselho, na verdade o CREA, ele é tido como conselho de engenharia, mas ele não só é o conselho de engenharia, ele tem agronomia e arquitetura. Quando isso ocorre, o que é que vai acontecer? Para que você tem um conselho? Para que ele lhe defenda. A bem da verdade, eu não acho que existe tanta burocracia como o meu colega está dizendo, né? Quando você faz o projeto, você já institui a forma como vai ter a atuação, você ali já vai estar praticamente tudo regulamentado e hoje a informática também trabalha de uma forma ágil para facilitar. Então, na verdade, não existe grandes burocracias em você criar um conselho porque você já está partindo de uma lei que foi instituída. Então, com certeza, a criação de uma estrutura de uma profissão, hoje, né, com todos os nossos recursos de informática, ela será feita rapidinho. Outra coisa que, assim, eu discordo um pouco é sobre as nomenclaturas, né? Porque, pelo que Vinícius está dizendo, a dinâmica da área de tecnologia, ela é muito grande e a gente tem visto essa evolução, né? Até pelas linguagens, né? Inicialmente a gente tinha COBOL, não era Clipper. Eu programei COBOL e Clipper. Tá? E hoje a gente não, essas linguagens elas já são ultrapassadas, né? Claro que a gente sabe que existe no mercado ainda algumas empresas trabalhando com MS-DOS, essas coisas todas.
tá? Na minha área, e aí eu posso dizer isso na área do direito, eu estou aqui como? Eu sou advogada de direito cibernético. É uma área, apesar de já estar nessa área há 10 anos, é uma área tida como nova, tá? Hoje nós temos, a tecnologia também trouxe uma revolução para todas para as profissões. Por exemplo, na nossa área nós temos meio ambiente, né, que antigamente não existia, direito do meio ambiente, direito da infraestrutura, direito cibernético, tá? Na área de medicina, a gente vê hoje genética, tá, interferindo diretamente. Então, tudo que vem de novo, ele é facilmente absorvido quando a gente tem uma estrutura. É certo? Verdade. O que ocorre, que você deu o exemplo do CREA, é que se vocês não regulamentarem outras profissões já instituídas, vão regulamentar, tá? Nós temos o exemplo, e estávamos falando anteriormente, de um projeto de lei que foi apresentado de administração, aonde se inclui, tá, como atividade do administrador, gerenciamento de sistemas de informação. Tá? Então, a partir do momento que você não regulamenta a sua área, você está dando espaço para outras profissões instituírem. A gente tem um projeto de lei, para regulamentar o web designer. Imagine, e aí, quais são os diplomas para que você seja um web designer? Desenvolvimento industrial, comunicação visual e programação visual. Então, a gente fica numa situação que, ou você, apesar de você achar que existe uma burocracia, mas às vezes, inicialmente, ela é necessária para que você regulamente, tá? Para que você traga profissionais de qualidade. Entendi. Também. Professor, o senhor não conseguiu nos convencer com as desvantagens da regulamentação que o senhor citou. Você se descontra porque o Brasil está crescendo muito e tem carência de mão de obra. Mas carência existe em todas as áreas, não só na informática. Você diz que a regulamentação vai criar burocracia, entraves. Imagino que a burocracia do conselho, que você se refere, atrapalharia o senhor a contratar uma pessoa desqualificada. O senhor acha que qualquer pessoa desqualificada pode exercer a profissão do informata? Nós discordamos do seu ponto de vista primitivo. Se o senhor chama isso de burocracia, que seja, mas nós preferimos chamar isto de justiça, porque acreditamos que só pessoas habilitadas podem exercer a profissão de informata e não qualquer pessoa sem experiência ou formação. Professor, ideias são a prova de balas, principalmente as nossas que são justas. Seus argumentos são insuficientes e mostram o quanto o senhor é insensato e pouco racional. É o cúmulo do absurdo termos que contar com outros profissionais de outras áreas para nos apoiar na regulamentação e não poder contar com colegas de trabalho da própria área. Esta desunião tem que acabar. Parabenizamos a senhora Carmina pelas explicações dadas aos brasileiros e conscientização de que é importante organizar a bagunça que permeia nosso mercado. Precisamos lutar pelos nossos ideais. Precisamos de uma vitória. Precisamos nos unir. Somos mais do que você pensa. Somos mais do que ninguém pensa. Somos muitos. Compartilhe com seus amigos o site do Movimento pela Regulamentação do Informata. http://confei.wordpress.com. Nós somos anônimos. Nós não perdoamos. Nós não esquecemos. Esperem por nós.